Olá, chamo-me Nuria Pestana Kassamo, estudante do Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique. Hoje irei falar sobre a norma 15, recursos minerais, de acordo com o sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, regido pelo Decreto número 70/2009, de 22 de dezembro. Durante a apresentação, irei falar da introdução, do objetivo da norma, do âmbito, do reconhecimento de ativos, da mensuração subsequente, as alterações de políticas, apresentação, imparidade, divulgação e, por fim, darei a conclusão. Esta norma é fundamental porque estabelece como devemos tratar contabilisticamente os gastos relacionados com a exploração e avaliação de recursos minerais. A exploração de recursos minerais, como recursos naturais, assim é que é, como minerais, petróleo, gás natural e florestas, constitui uma atividade econômica de capital intensivo, com riscos específicos e um ciclo operacional distinto dos setores tradicionais. Para abordar estas particularidades, a norma contabilística e de relato financeiro número 15 foi desenvolvida para regular o tratamento contabilístico destas atividades, afastando-se em determinados aspectos do modelo geral previstos na norma 9, Inventários. O tema é muito importante para empresas ligadas ao setor mineiro e para compreender como esses ativos devem ser reconhecidos, mensurados e divulgados nas demonstrações financeiras. Objetivo: o objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contabilístico da exploração e avaliação de recursos minerais. Apesar de não permitir que a entidade mantenha práticas atuais, ela exige duas coisas principais. O primeiro, que os ativos de exploração e avaliação sejam avaliados quanto à imparidade de acordo com a norma 18, e segundo, que haja divulgações claras nas demonstrações financeiras para que os utilizadores compreendam melhor o valor, o tempo e a certeza dos futuros fluxos de caixa relacionados com esses ativos. Âmbito: a norma aplica-se aos dispêndios efetuados com a exploração e avaliação de recursos minerais, mas não abrange toda a contabilidade de entidades deste setor. Por exemplo, não se aplica a gastos anteriores à obtenção dos direitos de exploração, nem aos que acontecem depois de já ter sido demonstrada a viabilidade técnica e econômica da extração desses recursos minerais. Ou seja, foca-se apenas na exploração e avaliação. Reconhecimentos. Reconhecimento de ativo. No reconhecimento, a entidade deve aplicar os princípios da norma 4, que tratam de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros. Assim, quando se reconhecem ativos de exploração e avaliação, é necessário ter consistência na forma de contabilizar, garantindo que tudo esteja de acordo com as regras já definidas.
e a mensuração iniciada pelo custo, né? Os ativos de exploração e avaliação devem ser mensurados ao custo. E o que pode entrar nesse custo? Nesse custo pode entrar a aquisição de direitos de exploração ou concessão, estudos topográficos, geológicos e físicos, perfurações, tubagens, testes e atividades que avaliam a viabilidade técnica e econômica da extração. No entanto, os gastos com o desenvolvimento do recurso mineral não entram. Esses seguem as orientações da norma 14. Quanto a exclusões, se a entidade assumir obrigações de remover ou restaurar áreas exploradas, esses custos também devem ser reconhecidos, mas de acordo com a norma 24, que trata de provisões, passivos e ativos contingentes, se não me engano. Sim, sim. Ou seja, além da exploração em si, nós temos que considerar os impactos ambientais e responsabilidades futuras. Se a extração desses eh, recursos minerais terá impacto ambiental, se irá gerar erosão, se estaremos como é que se diz, desviver a mata, se estaremos a infectar o solo a qual extraímos esse recurso mineral, entre outros exemplos. Mensuração subsequente. Depois do reconhecimento inicial, a entidade deve escolher entre o modelo do custo ou o modelo de revalorização. Se for pelo modelo de revalorização, a empresa deve seguir as normas correspondentes à norma contabilística de relato financeiro número 13 para ativos tangíveis ou a norma contabilística de relato financeiro número 14 para ativos intangíveis. E essa escolha deve ser consistente com a natureza do ativo, né? Alterações de políticas contabilísticas. A norma permite que a entidade altere a sua política contabilística em relação aos dispêndios de exploração e avaliação, desde que isso torne as demonstrações financeiras mais relevantes e fiáveis para a tomada de decisão. Mas se essa alteração deve ser justificada, mas essa alteração deve ser justificada com base nos critérios da norma 4, que aborda sobre políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros. A apresentação dos ativos. Apresentação dos recursos minerais, assim é que é. Os ativos de exploração e avaliação podem ser classificados como ativos como tangíveis ou intangíveis, dependendo da sua natureza. Por exemplo, direitos de concessão, que são considerados como ativos intangíveis,
enquanto veículos, plataformas de perfuração e outros equipamentos usados na exploração são classificados como ativos tangíveis. É importante notar que o uso de um ativo tangível para desenvolver um intangível não muda a sua classificação. O ativo continua a ser tangível. Reclassificação de ativo. Um ativo de exploração e avaliação deve ser classificado como tal quando já estiver comprovada a viabilidade técnica e econômica da extração. Antes dessa reclassificação, é importante avaliar se o ativo sofreu alguma perda por imparidade e se houver essa perda, ela deve ser reconhecida antes da reclassificação, garantindo que o valor apresentado nas demonstrações financeiras é o mais real possível, ou sim, o mais real possível. Imparidade. Os ativos de exploração e avaliação devem ser avaliados quanto à imparidade sempre que existirem indícios de que o seu valor pode não ser recuperado. Alguns exemplos incluem temos alguns exemplos quando o prazo da concessão expira sem perspectivas de renovação, quando há planos, não há planos nem orçamento para continuar a exploração e quando não foram descobertas quantidades economicamente viáveis ou quando existem dados que indicam que o ativo dificilmente será recuperado. Nesses casos, a perda deve ser reconhecida conforme a norma 18. Imparidade, desculpa. A norma também determina a entidade que a entidade defina uma política para atribuir os ativos de exploração e avaliação a unidades geradoras de caixa ou a grupos delas para fins de teste de imparidade. Essa unidade ou grupo não pode ser maior que um segmento operacional, conforme a norma 7. Isso assegura uma avaliação mais precisa da e recuperação do investimento. Divulgação. As empresas precisam divulgar informações completas sobre os ativos de exploração e avaliação. Isso inclui as políticas contabilísticas usadas, as quantias de ativos, passivos, rendimentos e gastos relacionados com essas atividades e também os fluxos de caixa operacionais de investimento decorrentes dessas atividades. Os ativos de exploração e avaliação devem aparecer como uma rúbrica, no, sim, como uma rúbrica separada no balanço. E as divulgações devem seguir as normas 13 de ativos tangíveis e 14 dos ativos intangíveis, né? Isso de acordo com o tipo de ativo. Concluindo, a norma 15 é importante porque promove a transparência e consistência na contabilidade do setor mineiro. Ela ajuda as empresas a apresentarem
relatórios mais fiáveis que permitem os investidores e utilizadores das demonstrações financeiras compreenderem melhor os riscos, os custos e os benefícios das atividades de exploração e avaliação. Assim, esta norma garante que a informação financeira seja útil, comparável e de qualidade. Eu espero que esta apresentação tenha facilitado a compreensão desta norma e que deixem like, comentem e partilhem os vídeos do canal para que assim possamos aprender todos e compartilhar conhecimento. Muito obrigado pela tempo dispensado, apresentação dispensada. Tchau.